Olá, vamos conversar sobre relacionamento, casamento com borderline, os principais desafios do relacionamento com borderline no casamento mesmo, quando você vai morar com a outra pessoa. Bom, quem é que casa com borderline? Aquela pessoa que é muito paciente, é muito calma, que aprendeu que no relacionamento a gente tem que suportar tudo, que o outro ele pode perder o controle, mas a gente não pode perder o controle. Então vou começar logo esse vídeo por aí. Quem é que casa com borderline? Geralmente é o codependente. É aquela pessoa que cresceu numa família em que estava tudo muito confuso, as pessoas estavam muito ocupadas e essa criança ela tinha que se virar sozinha. Ela tinha que engolir as emoções, engolir o choro, engolir as suas vontades, porque ela precisava cooperar, ela precisava colaborar, ser útil naquela família. Às vezes família com muitos irmãos, família com muita escassez, com muita dificuldade, não dava para ser criança, não dava para ser espontânea e fazer fazer as coisas nas horas que dava vontade. Tinha que ser útil, trabalhar, ajudar. Às vezes são famílias onde a mãe ela está muito preocupada com um pai que tem dependência química, está muito preocupada porque ela precisa trabalhar para sustentar a casa. E aquela criança ela vai crescendo, aprendendo rapidinho, a amadurecer bem rápido. Quando essa criança vai crescendo, vai entrando na adolescência, ela começa a fazer o que eu falo que é confirmar a estrutura de personalidade que ela já estruturou, que ela já construiu na infância, que é eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para colaborar, eu não tô aqui para atrapalhar ninguém. E aí ela começa a ser aquela pessoa que entre os amigos, todo mundo fala, nossa, você é tão equilibrado, você é tão calma, nossa, você tem tanta paciência, né? Ai, queria ser assim. Ai, como é que você consegue ser tão paciente? Ai, eu não sou assim. E ela tá sempre no meio de gente meio nervosinho, meio agitado, ansioso, e tá sempre falando, não, vai ficar tudo bem, não fica assim, fica calmo, peraí que eu te ajudo, tá precisando de alguma coisa? Eu te ajudo. Essa é a pessoa que vai crescer e vai se apaixonar por alguém que vai fazer o quê? Vai dar muita atenção, vai dar muito carinho, vai ser aquela pessoa assim, ó, que vai abraçar essa pessoa. O codependente, ele fica muito apaixonado por alguém que dá muita atenção para ele. E quem é que dá muita atenção que não desgruda? Borderline. O borderline ele é apaixonante. Por quê? Porque ele é muito carente. Ele morre de medo de ficar sozinho, com aquela confusão emocional que tem dentro dele. Então ele precisa sempre ter alguém para ser o porto seguro dele. E o porto seguro dele vai ter que ter muita paciência, vai ter que ser calmo, vai ter que ser equilibrado, controlado, engolir o emocional, porque o borderline não consegue suportar o emocional de ninguém, né? Ele quer ser suportado. E aí junta a tampa com a panela. Olha que coisa linda. E se apaixonam profundamente. O codependente, ele começa a ver ao longo do namoro, ele vai vendo que, poxa, eu preciso ajudar essa pessoa, que essa pessoa não tem controle nenhum, gente. Tudo que acontece parece que ou vai ficar super feliz, vai explodir de felicidade, ou ele vai ficar explodir de raiva, ou vai morrer de tristeza. Então ele começa a dar conselhos, a pesquisar tratamentos, a pesquisar terapias, nossa, ele dá mil e uma sugestões para o borderline, de como que o borderline vai ter mais equilíbrio na vida dele, vai ter aquela paciência que ele tem. Mas o borderline, ele tenta, mas não consegue. Se ele já foi diagnosticado, já está fazendo tratamento psiquiátrico, tomando a medicação correta, ele já vai entrar o codependente já vai entrar na relação sabendo que é uma pessoa que precisa de ajuda, que já está se tratando, mas que precisa de ajuda. Agora, se não foi nem diagnosticado ainda, aí o processo é mais demorado para aquelas duas pessoas conseguirem cair a ficha de que ali tem um transtorno de personalidade, que tem que ter um tratamento mais intensivo.
né? Então, tem essas duas diferenças. Quando você se relaciona com alguém que já tem o transtorno diagnosticado e já fala para você, olha, eu tenho transtorno borderline, e você já entra na relação sabendo mais ou menos o que te espera, ou quando não tem o diagnóstico. Se você tá vendo meu vídeo agora e já tá pensando assim, meu Deus do céu, eu acho que eu tô casada com borderline, não teve o diagnóstico ainda, é importante que essa pessoa, ela entenda, né, essa pessoa que é o descontrolado na relação, que conseguir dominar o seu emocional, ter autodomínio das suas respostas emocionais, é o esperado. Que ser descontrolado não é uma qualidade. Ah, eu sou explosivo mesmo e eu sou assim. Não, não é o que se espera, né? A gente não precisa ter que estar sempre suportando as explosões e o descontrole emocional de ninguém, né? Mas como o borderline ele sempre se conecta com pessoas que são muito pacientes, ele vai criando uma autoimagem de que as pessoas têm que suportar ele, sim. Não é a realidade, tá? E no fundo, quem vive nessa gangorra emocional sofre muito, sabe que não tá legal. E que pode, o que não sabe é que pode melhorar, não sabe é que pode ter uma vida mais leve. Acha que é assim, nasceu assim e vai ser sempre assim. Bom, antes de continuar, se você não me conhece ainda, eu sou a Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, especializada em transtorno narcisista, transtorno borderline e seus relacionamentos. Sou terapeuta sistêmica e também terapeuta sistêmica de casal. Eu sempre deixo aqui na minha descrição os meus contatos e se você quiser continuar conversando comigo, tirando dúvidas sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje, ou até mesmo saber como lidar com o teu marido, tua esposa, vai lá na descrição desse vídeo que tem os meus contatos, onde a gente vai poder conversar mais um pouquinho. Quando você sabe o que está acontecendo, quando você já identificou que ali tem um transtorno de personalidade, isso já vai te ajudar muito a lidar melhor com essa pessoa. Você vai começar a aprender sobre as principais características do transtorno e o que tem que ser feito para que essa pessoa tenha uma vida melhor, uma vida mais leve. Então, conhecer o transtorno, entender os detalhes, entender o funcionamento do borderline é o primeiro passo para poder ter um casamento mais equilibrado, mais leve, uma relação mais leve com essa pessoa. Então, busque ajuda e busque informação. A gente fala só ali do casamento, né? Lógico que o borderline, quando ele começa o tratamento dele, ele tem que identificar quais são os gatilhos dele de maneira geral. Mas às vezes no relacionamento, alguns gatilhos já estão ali acontecendo constantemente. Então, quando você entende melhor o funcionamento do borderline, você também entende quais são os gatilhos que acionam aquela felicidade extrema, aquela tristeza extrema, aquela raiva intensa. E aí você vai começar a cuidar para não estar acionando esses gatilhos. Por outro lado, o borderline ele também precisa conhecer para que ele identifique quando isso está surgindo, quando esse gatilho aparece ali no relacionamento, que ele veja que muitas vezes o outro não faz isso propositalmente, mas é porque ele também tem um padrão de relacionamento em que ele aprendeu algumas coisas lá atrás na família, na infância dele, e que ele repete constantemente porque aquilo para ele sempre funcionou bem, mas agora parece que já não está funcionando mais e está gerando briga, desentendimento no casamento. Vou dar um exemplo. O codependente, ele é muito, ele gosta muito de se antecipar ao outro, às necessidades do outro. Então, ele tem uma tendência a dar opinião e querer dar solução antes de ser consultado. Sem ninguém perguntar nada, eles já vão lá. Não, mas não, você acordou meio triste hoje, mas isso é porque você fica falando com aquele seu amigo que ele tá sempre deprimido, ele tá sempre reclamando da vida, aí olha aí o que aconteceu com você. Então, você não pode mais falar com o seu amigo. E aí, o borderline, aquilo pode ser um gatilho para ele de se sentir julgado, criticado,
tolhido nas suas amizades, né? De você estar querendo controlar as amizades dele. Isso pode gerar raiva nele, piorar o estado emocional dele. Então, se você conhece mais profundamente o que é o transtorno borderline, você vai saber quais são os principais sentimentos que ele tem ali, que quando ele tem esse sentimento, ele tem uma reação forte. E aí você já não vai, você vai procurar não falar dessa forma, não agir dessa forma, né? O borderline, ele precisa muito aprender a se responsabilizar pela vida dele, porque ele tende a culpar mesmo os outros das coisas que acontecem com ele. Por quê? Porque ele não consegue tomar decisões sozinho. Quando ele toma decisão, ele está sempre pedindo apoio para alguém. Ele tem muita dificuldade de decidir o que é melhor para ele. Quando o que ele decide acaba dando errado, ele sempre vai encontrar alguém que fez parte dessa decisão para dizer que a culpa era do outro. E aí ele não precisa se responsabilizar pelo emocional dele, que é muito difícil de lidar. E quando você está sempre responsabilizando também, se responsabilizando, dizendo o que ele deve ou não deve fazer, o que vai acontecer? Vai jogar a culpa em você sempre que alguma coisa der errado. Então, você tem que fazer o quê? Ajudar ele a se responsabilizar pelo seu emocional. Mas o que você está fazendo para... o que aconteceu para você estar triste hoje? Com quem você conversou? O que vocês conversaram? O que foi que você viu alguma notícia? E aí, o que você acha que você pode fazer para isso não ficar acontecendo com você? Se isso te deixou tão mal, você acha que tem a ver com o que você conversou? Ou você acha que tem a ver com esse canal aí, com esse grupo que você participa, que está sempre falando desse assunto? Né? Ajudar ele a entender aonde foi que o gatilho foi acionado e o que ele pode fazer para que isso não aconteça mais. Devolve para ele a responsabilidade pelo emocional dele. Outra coisa que pode ser feita no relacionamento é a estabilidade, para gerar estabilidade emocional, é você ter uma rotina de convivência tranquila e estável. Pessoas que são muito desequilibradas, elas precisam de equilíbrio no seu dia a dia, precisam de rotina. Se tem uma coisa que acalma o ser humano, é rotina. Ai, cara, mas rotina é chata, a gente tem que ser espontâneo, a gente tem que fazer o que dá vontade na hora que dá vontade. Não, isso aí é nas férias, é no final de semana, no feriado, mas no dia a dia você precisa de rotina para você alcançar os seus objetivos. Você precisa acordar, ter uma rotina, saber o que vai acontecer até o final do dia, para que todos os seus objetivos sejam alcançados. O borderline, ele fica muito nervoso e ansioso porque ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, ele muda de ideia toda hora, ele perde a sua agenda, ele não consegue muitas vezes nem fazer uma agenda para ele. Então, se você que é o cônjuge, você que sabe que ele tem esse problema, que ele tem esse transtorno, e você é mais organizado, então ajuda ele a criar uma rotina diária estável e equilibrada. Isso vai fazer com que ele se acalme e não tenha tanta oscilação e não sinta tanta culpa por não conseguir cumprir tudo que ele tem vontade de fazer a toda hora. Tá? Então, se ele tem uma programação, ajude ele a realizar essa programação. E ficar sempre nessa programação constantemente, isso vai fazer com que ele saiba que ele terminou uma coisa, vai poder começar outra, e o sentimento de realização dele vai ficar maior, ele vai ficar mais positivo, ele vai sentir mais autodomínio da própria vida, e tudo isso vai gerando um sentimento de autoestima, né? Vai aumentando a autoestima do borderline. Expectativas realistas é muito importante. Então, se você está lidando com uma pessoa ansiosa, que muda de ideia toda hora e que está sempre querendo fazer coisas diferentes do que tinha planejado, ela precisa ter uma expectativa de que aquele planejamento pode ser que ele não consiga realizar, mas vamos tentar realizar o máximo possível, porque quanto mais a gente conseguir realizar, mais a gente vai ter uma sensação de satisfação em relação a ter conquistado, alcançado um objetivo.
Então, se ele sair daquela agenda, se aquela rotina ele não conseguir cumprir totalmente, tudo bem também. Ele está tentando entrar numa rotina diária mais equilibrada, mas nem sempre ele vai conseguir. Então, tem expectativas realistas sobre si mesmo. Tudo bem, às vezes, a gente perder um pouco o controle. E aí você pode buscar formas de se organizar em que tem um horário no dia que fica livre. Olha, o final do dia tá livre para fazer o que quiser, para sei lá, inventar uma coisa para fazer ou não fazer nada, mas fica com o período do dia livre, né? Em que aí o borderline ele vai sentir que ele tem ele pode ser espontâneo, ele pode, eu tive vontade de voltar para academia, eu fui de manhã, mas agora de tarde eu quero ir de novo. Vai de novo, tudo bem, você tá com aquele horário livre. Eu quis, durante o dia inteirinho eu fiquei com vontade de dormir, agora eu vou poder dormir nessas horas aqui que eu deixei livre para mim. Beleza. Mas isso é criar expectativas plausíveis e viáveis, né? Não criar uma expectativa muito alta de que aquilo tudo vai ficar organizadinho todo dia, porque aí você gera uma pressão desnecessária também. Mas que é bom a gente se organizar, é ótimo, é muito bom. Gera autoestima não também. Não julgar o sentimento do outro. Isso ajuda muito no casamento, de qualquer casamento, tá? Não precisa ser só com borderline. O codependente que casou com borderline, ele adora julgar. Por quê? Porque ele acha que ele sabe o que é melhor para todo mundo. Porque lá atrás, lembra que ele não precisava, ele não podia perguntar muito para ninguém sobre o seu sentimento, ele teve que ir se resolvendo sozinho, amadurecendo sozinho. Então ele aprendeu o que é bom para os outros e o que é bom para ele. Né? Ele aprendeu muito sobre como ajudar os outros. Então, o que ele faz? Ele julga. Isso é um grande defeito do codependente. Ele está sempre julgando. Não, você não devia fazer isso, você não devia comer tanta coisa gordurosa, você não devia beber tanto, você não devia fumar, você não devia. E aí o outro ele vai diminuindo de tamanho assim, ó, vai encolhendo e vai se sentindo uma criança com tanto julgamento. Então, não julgue o emocional do outro, nem as atitudes do outro. Tudo que a gente sente e faz tem um bom motivo. Então, a gente precisa respeitar o que o outro sente e faz. Ele tem o direito de estar sentindo aquilo, tem o direito de estar fazendo as escolhas dele, e se der ruim, ele vai ter que lidar com as consequências das escolhas dele. O máximo que a gente pode fazer é falar assim: olha, eu agora estou fazendo academia, tá me fazendo um bem, você não quer experimentar? Não tenho vontade. Ok, tudo bem. Eu já fumei muito igual a você, mas eu parei e estou me sentindo bem melhor. Só isso. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está só mostrando para o outro que tem um outro caminho que é mais fácil. Mas se o outro não quiser usar esse caminho, é com ele. É a escolha dele. E cabe a você que está casado, está casando com essa pessoa, observar se o estilo de vida dessa pessoa, se a busca dessa pessoa combina com a sua busca, com o seu estilo de vida. Nunca, jamais se relacione com alguém achando que você vai conseguir mudar essa pessoa naqueles aspectos que você não gosta. Não cabe a você fazer isso. Você só pode mostrar um jeito de viver um pouco mais leve, que na sua opinião é mais leve de viver. Mas se o outro não quiser fazer, não quiser aquilo ali, é ele com a vida dele. E a vida do casal pode ficar difícil se vocês dois pensam muito diferente. Então, isso daí, né, é algo para se pensar. Será que eu tô com uma pessoa que tem uma busca por saúde, uma busca por sucesso, uma busca por espiritualidade, por autoconhecimento, igual a minha, parecida com a minha? Ou eu tô gostando de uma pessoa que não tem nada a ver comigo e que lá na frente não vou aguentar, não vou suportar as escolhas dessa pessoa? Isso tem que ser avaliado, tá? Nunca ache, e depois que a gente casar vai mudar. Não, não vai mudar.
não vai mudar. Quem casa com borderline já sabe que vai precisar fazer terapia. Ai, Carla, é obrigatório? Sabe por quê? Porque o borderline, ele é muito intenso e ele exige muito do relacionamento. Ele quer atenção, ele quer apoio, ele quer muitas vezes ser salvo das situações em que ele se mete, né? Às vezes questões financeiras, que ele está sempre enrolado, às vezes questões familiares, ele está sempre enrolado. E você que quer casar, que casou e está convivendo com essa pessoa, você precisa se reforçar em você a sua paciência, o seu equilíbrio e a sua empatia. Então é importantíssimo que você faça terapia. Dá para fazer terapia de casal? Melhor ainda, façam terapia de casal. Porque vocês dois vão ver que vocês vão melhorar a maneira de se comunicar, vocês dois vão aumentar a intimidade e a confiança, e vocês vão identificar melhor o que ainda resta de dependência emocional com as famílias de origem de cada um que está atrapalhando o relacionamento atual. Esse padrão do codependente de querer salvar o outro, ele tem que ser amenizado ao máximo. Quer dizer, o codependente ele tem que aprender a deixar com o outro a responsabilidade pelas escolhas do outro. E o outro, o borderline, ele precisa desenvolver mais a capacidade de se responsabilizar pelas suas decisões e não ficar tão indeciso esperando que o outro resolva para ele, decida por ele. Então, são padrões adquiridos nas suas famílias que vocês vão começar a amenizar essas características, né? Porque ninguém muda 100%, mas a gente consegue se ver melhor e aí se aprimorar. E a terapia ajuda muito, muito mesmo. Na terapia de casal isso é mais intensivo. Por quê? Porque esses padrões eles ficam aparecendo ali no relacionamento e o terapeuta ele atua em cima disso. E ele ajuda o casal a conversar melhor sobre isso. Então é muito importante, sim, fazer terapia individual ou de casal quando você está se relacionando com um borderline. Precisam desenvolver mais a resiliência. O que é isso? Tivemos um problema, resolvemos o problema, seguimos em frente. Veio outro problema, resolvemos o problema, seguimos em frente. Veio outro problema, se resolvemos o problema, seguimos em frente. Isso é resiliência. É ter uma visão de longo prazo. A longo prazo a gente quer que isso dê certo. Então a gente se compromete a dar certo. A gente não larga o barco logo no começo, quando começa a dar problema. Como que eu sei, Carla, se vale a pena eu insistir ou não? A visão de mundo de vocês é parecida? Vocês dois estão buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento? Então, vale a pena investir. Quando você está com alguém que quer que você suporte ele ou ela, aí você não deve investir. Porque essa pessoa ela não quer se aprimorar, ela só quer que você se encaixe nela. Aí não vale a pena, tá? Então, o principal termômetro é esse. Será que a gente tem visão de mundo parecida? E será que nós dois estamos em busca do autodesenvolvimento? Esse é o principal termômetro, é a prova dos 9 para você saber se vale a pena ou não você continuar nessa relação. E por último, aceite quem é essa pessoa que está com você. Se você quer continuar no relacionamento, aceite. Se você quer se separar, aceite, tá? Quando a gente aceita o outro, a gente entende que não cabe a nós somente que aquela relação dê certo. Para a relação dar certo, depende de duas pessoas, não depende só de um. E aí, quando os dois juntos estão trabalhando, maravilha. Mas se o outro ele se recusa a participar dessa mudança, aceite, simplesmente aceite que isso não depende só de você. E aí você vai sair da relação mais leve, com menos culpa de que, eu devia ter feito mais alguma coisa. Agora essa pessoa tá aí passando mal, tá doente, tá em crise porque a gente se separou. Não dependia só de você. Dependia do outro também.
E às vezes é impossível mesmo ajudar o outro, é impossível fazer isso, fazer com que o outro perceba que ele precisa fazer um esforço dele também, né, ali para ele melhorar na relação. Quando o outro ele não entende isso, ele fica simplesmente repetindo aquele padrão infantil que ele adquiriu na família dele, de dependência, de não se responsabilizar pela sua própria vida, de se jogar em válvulas de escape que são autodestrutivas. O borderline ele tem muita tendência, às vezes, a comportamento compulsivo com comida, com compras, com sexo, que são comportamentos autodestrutivos. E se o borderline não se conscientiza que ele vai precisar fazer um trabalho para mudar tudo isso, o que vai acontecer com você? Você vai ficar cada vez mais achando que depende só de você, que você tem que tomar conta dessa pessoa e a sua vida, a sua existência fica em segundo plano para cuidar, para tomar conta da existência de um outro adulto. Não pode acontecer isso de jeito nenhum. Então, o desafio de casar com borderline é grande, mas se os dois estão comprometidos com a mudança, é possível. Procura ajuda, procura se informar, desenvolva a sua empatia, desenvolva a sua resiliência e entenda que não depende só de você, que você precisa também cuidar de você, colocar limites e deixar que o outro se responsabilize pela sua própria mudança. Isso tudo junto é sucesso no relacionamento. Não só com borderline, tá? Mas qualquer relacionamento. É isso. Se você gostou do conteúdo, clica no sininho lá, se inscreve, vai nas minhas playlists, deixa comentário nas minhas playlists, comenta esse vídeo aqui, compartilha com quem você acha que precisa saber desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.